Ué, quem tem um cachorro em casa sabe que é uma das melhores coisas da vida, né? Mas vamos ser sinceros, às vezes a comunicação falha, e muito. Hoje a gente vai mergulhar nas ideias do livro Adestramento Inteligente do Alexandre Rossi. É uma abordagem que usa amor, bom humor e principalmente bom senso para a gente finalmente conseguir conversar com nossos pets. E tudo começa com essa pergunta aqui, que é a pergunta central de tudo. Será que a gente entende de verdade o nosso cão? Porque muitas vezes aquilo que a gente chama de mau comportamento, de problema, na verdade é só uma falha de comunicação. A gente espera que eles entendam o nosso mundo, mas e a gente? Será que paramos para entender o mundo deles? E essa citação, que está logo no comecinho do livro, resume a filosofia toda perfeitamente. A responsabilidade por essa conversa é nossa. Chega de esperar que eles aprendam português. Está na hora da gente aprender cachorrês. E para nos ajudar a aprender essa língua nova, o Rossi organiza o método dele em 4 leis fundamentais, 4 pilares. A gente vai explorar cada um deles agora e ver como juntos eles podem transformar completamente a nossa relação com os cachorros. A primeira virada de chave, o primeiro grande entendimento é o seguinte: cães problemáticos raramente têm desvios de comportamento de verdade. O que existe na grande maioria dos casos é essa lacuna, esse ruído na comunicação entre duas espécies diferentes tentando conviver em harmonia. E a chave para consertar essa comunicação está aqui. Para o nosso cão, a nossa família é a matilha dele. Simples assim. E nós? Bem, nós somos só uns cachorros meio esquisitos, grandes que andam em 2 patas. Ele está o tempo todo tentando entender o lugar dele e o nosso lugar dentro dessa estrutura. E isso nos leva direto para a primeira lei, a matilha. Todo cachorro, sem exceção, precisa de um líder. Mas calma, essa liderança não tem nada a ver com aquela ideia antiga de macho alfa, de ser agressivo. Pelo contrário, é sobre ser uma presença calma, consistente, que coloca as regras e, com isso, traz segurança para o grupo todo. E o contraste aqui é da água para o vinho. O líder violento que grita, que bate, só ensina uma coisa para o cachorro, a ser agressivo também. Agora, o líder respeitado, segundo Rossi, é na verdade o membro mais querido da matilha. Ele não impõe respeito pela força, mas por atitudes que mostram controle, calma e segurança. Certo, mas como a gente se torna esse líder na prática? O livro dá umas dicas bem concretas e, o mais importante, não violentas. Andar na frente, sempre passar primeiro pelas portas, inverter a situação, ou seja, pedir um comando simples tipo senta antes de dar a comida, e sempre ganhar as disputas como um cabo de guerra. São pequenas atitudes do dia a dia que, na língua dos cães, deixam bem claro quem é que manda. A segunda lei é absolutamente crucial: amor incondicional. A ideia aqui é separar totalmente o que o cachorro faz do que o cachorro é. Ele precisa sentir que é amado o tempo todo, não importa o que aconteça, mesmo quando uma atitude específica dele precise ser corrigida. Ou seja, a gente nunca pune o cachorro, a gente pune a atitude. Assim que ele para de roer o sofá, por exemplo, o amor, o carinho, a atenção voltam na mesma hora, como se nada tivesse acontecido. Isso é fundamental para preservar a confiança, que é a base de tudo. E uma técnica genial para isso é o que ele chama de punição despersonalizada. Pensa comigo, em vez de gritar quando o cachorro rói o pé da mesa, que tal usar um spray de gosto amargo nesse móvel? O cão aprende que roer este objeto é ruim, e não que roer na frente do meu dono é ruim. A consequência ruim vem do objeto e não da pessoa. Genial, né? E isso nos leva a uma das sacadas mais importantes e talvez uma das que mais vai contra o nosso instinto. Para um animal social como o cão, que vive para interagir, tirar a atenção é uma das punições mais fortes e humanas que existe. Porque pensa bem, uma bronca, mesmo sendo negativa, ainda é uma forma de atenção. Já ignorar manda um catado claríssimo de desaprovação sem estragar a relação. Chegamos na terceira lei, a troca. Adestramento não é sobre dominar, é sobre cooperar. E para que o cachorro queira cooperar ou obedecer, tem que ser um bom negócio para ele. Tem que ser uma troca justa. Mas aqui tem um detalhe super importante. Quem define o valor da recompensa é o cão, não a gente. Um carinho na cabeça pode não ser o suficiente para um cachorro que está louco para ir passear. Se a gente dá uma recompensa fraca para um esforço grande, a lição que ele aprende é: não vale a pena obedecer. Com o tempo, o mais legal é que o cachorro passa a ver o ato de acertar o comando como a própria recompensa. E aí sempre vem aquela pergunta, né? Ah, mas assim o cachorro não vai ficar interesseiro? Só vai obedecer se ganhar alguma coisa? A resposta do método é que não. O que isso constrói é uma expectativa positiva. O cão aprende que obedecer, que cooperar, leva a coisas boas de forma consistente. Isso cria um comportamento confiável e não interesseiro. E para fechar, a quarta e última lei,
A atenção. Essa é muito interessante porque a atenção é, ao mesmo tempo, o resultado de um bom treinamento e a ferramenta que permite que o aprendizado vá ainda mais longe. Um cão atento é um cão pronto para aprender qualquer coisa. E como a gente consegue essa atenção? O livro dá umas dicas ótimas. Por exemplo, seja imprevisível nos passeios. Mude de direção do nada para ele ter que ficar de olho. Fale baixo e com uma voz animada para ele ter que se esforçar e focar para te ouvir. E talvez o mais importante, recompense a atenção. Se ele olhar para você, do nada, elogie, faça uma festa. O mais legal é que quando a gente junta tudo, essas 4 leis não são só umas dicas soltas. Elas se encaixam, se conectam e transformam o que antes era uma relação de ordens e frustração em uma conversa de verdade entre 2 espécies. Então, só para amarrar tudo na nossa cabeça. A matilha nos coloca como um líder seguro. O amor incondicional protege a relação de qualquer arranhão. A troca motiva a cooperação de um jeito positivo, e a atenção abre o canal para um aprendizado cada vez mais profundo. É um sistema que se completa. E no final das contas, a reflexão que fica é essa. O adestramento inteligente nos convida a enxergar o treinamento não como uma tarefa, mas como um ato de empatia. É sobre a gente dar o primeiro passo, sobre a gente se dispor a aprender uma nova língua, em vez de ficar exigindo que eles entendam a nossa. A pergunta final é: a gente está disposto a ter essa conversa?